Sekairei Ichiban Ohime-sama. Foda, toma no cu. Esse bagulho fez eu perder o combo. Posso nem ficar mais jogando Project Diva em vez de fazer o vídeo pro canal. Ah, foda-se. Entra aí logo. Mas que caralho que você tá fazendo aqui? Quem fez o roteiro dessa merda, mano? Ah, bom. Então, eu ainda não sei porque o roteirista decidiu que você participasse desse vídeo, mas eu sou muito seu simp, então quer assistir aí algum anime com eu? Aliás, você tem belas mãos, viu? Deixa eu ver aqui um. Que tal Black Clover? De longe meu belo shonen moderno favorito. Você acabou de perder todo o meu respeito. Black Clover é um anime injustiçado pra caralho. Eu admito que no começo parecia que seria só mais um belo shonen moderno genérico, tipo Radiant, ou uma cópia de Naruto, e também que irritava muito o fato do Watch ter um megafone enfiado na garganta. Porém, Black Clover é sem dúvida nenhuma o maior belo shonen moderno da atualidade. Colocando em cima da mesa os pontos fortes, nós temos excelente desenvolvimento de personagens em história, personagens marcantes e principalmente carismáticos, história foda e com bons plot twists, boa ação e momentos que geram hype absurdo e muito mais. Porém, tudo isso foi ofuscado pelo primeiro episódio, e eu não culpo, pois na minha opinião esse primeiro episódio já era uma das piores primeiras impressões que eu já vi em um anime. É pra já, escutou, né, Kowalski? Inicia a análise. Antes de eu começar a aprofundar meus pontos, eu gostaria de deixar algo bem claro. Sim, Black Clover para mim é melhor que Boku no Hero Kimetsu no Yaiba, mas eu não estou desmerecendo essas obras, afinal, em minha opinião, tem muita coisa que as obras fazem melhor que Black Clover, assim como Black Clover faz outras coisas melhores. Acontece que eu prefiro mais os pontos positivos de Black Clover e o sentimento que eu tive com a obra. Tá aí outra coisa, o sentimento em si. Você pode gostar mais de Boku no Hero, por exemplo, por causa de algo em específico que marcou diretamente você. Pode ser por se identificar mais com os personagens ou por ter alguma mensagem que te impacta mais. O que eu quero dizer é que não importa que você fique discutindo com alguém, jogando na cara apenas argumentos dizendo que é melhor por causa disso e aquilo, porque ainda tem a questão sentimental do bagulho. Além do fato que esse tipo de discussão é uma puta perda de tempo, porque provavelmente o outro indivíduo não vai se dar por vencido. Vou dar um exemplo ainda mais prático. Se você for em algum subreddit de Sword Art Online ou comunidade do Amino, não importa o quão bom seja o seu argumento, você não conseguirá convencer ninguém, e se conseguir será uma pequena minoria. Meu intuito com esse vídeo é apenas servir para defender Black Clover e encorajar mais pessoas a assistir esse anime sensacional. Eu vou fazer comparações com outros Battle Shonens para fortificar meus argumentos e também provar o porquê de eu achar o melhor Battle Shonen em minha concepção, mas ainda assim eu não estarei julgando quem gosta do outro ou acha melhor. E se eu fazer alguma piadinha com a fanbase, por favor leve como comédia e não a sério. A não ser que seja um puta anime fudido, aí tem que oprimir mesmo. Eu vou parar de enrolar e começar logo esse ponto. Para começar a falar de Black Clover, eu quero falar de algo que as pessoas falam muito sobre o anime. E a questão da animação no comecinho. A animação de Black Clover não é algo feito da vida. E nenhum Shurumi tipo a terceira temporada de Nanatsu no Taizai. Eu diria que é uma animação Naruto Shippuden, até porque para quem não percebeu, ambos são da Period. Period sempre foi um estúdio famoso, seja pelos motivos bons, afinal eles animaram dois dos Big Three, Naruto e Bleach, que para a época era uma animação muito pica, afinal estamos falando do estúdio que animou Lee vs Gaara. Contudo,
Temos também os motivos merda, já que hoje em dia esse estúdio perdeu vários animadores fodas e as produções deixaram muito a desejar, manchando quase por completo a imagem do estúdio, tanto que a Period é tão odiada quanto a Madhouse hoje em dia. E olha que já antigamente tínhamos alguns erros presentes nesses animes renomados, como Naruto por exemplo, que se você for assistir hoje em dia vai perceber que algumas coisas não envelheceram tão bem, principalmente algumas partes que eram mal desenhadas. Também alguns CGIs e cenas de qualidade duvidosa. Isso acontecia pelo fato de seus animes serem longos, com mais de 400 episódios, e sem sistemas de temporadas, pois naquele tempo se o anime parasse significava que ele estava morto. Então eles corrigiam os intervalos de tempo de espera para o mangá ter mais capítulos, entupindo de filas, além de ter muito menos tempo para polir a animação. Mas sem dúvida, o problema mais fudido hoje em dia, sinceramente, é que a Period deixou de focar em outros projetos para pensar apenas em Boruto, que é uma merda por si só. O resultado disso é que os outros animes saem com uma produção fudida, porque tem um orçamento reduzido pelo foco em Boruto. Isso é umas asneira que nem Gunjou no Magmeu, que é concorrente ao título de pior anime que eu assisti na minha vida. Pretendo até fazer um vídeo falando só sobre ele. Esse estúdio foi só se reerguer agora com Akudama Driver, que é um dos animes com um estilo de arte mais fodas e estilizados que eu já assisti. Só olha pra isso, mano. Parece com algo que saiu de Persona 5. Além de ser um puta anime foda e bem feito que recomendo a todos assistirem. Foda-se! Calma, vou falar agora. Acontece que Black Clover é um desses animes longos e sem temporadas. Embora que a primeira temporada acabou agora com exatamente 170 episódios, mas você entendeu o que eu quis dizer. E ele sofreu com a péssima administração da Period ainda por cima, que ao invés de colocar um bom investimento em Black Clover, preferiu focar os fundos na merda do Boruto, que nem fez com os demais animes. Felizmente, ao passar do tempo, a Period percebeu que Black Clover era muito mais querido que Boruto, e viu também que Black Clover ficava cada vez mais famoso. Vendo isso, aparentemente ela começou a dar mais fundos, porque em um certo tempo no anime você vai perceber que a animação melhora muito. E no momento atual ela está no ápice, sem sombras de dúvida. De principais erros grosseiros na animação de Black Clover que posso citar são momentos em que o dublador tá falando com uma puta emoção e o personagem fica com uma cara de cu. Também temos problema com alguns cenários repetitivos, já que quando vocês assistirem vão perceber que tem muitas lutas em cavernas por serem lugares fáceis de animar, e a textura de parede e chão dessas áreas são bem feias na minha opinião, mas isso pode ser só choque meu. Também tem alguns frames zoados em que fica mal desenhado, que nem acontecia em Naruto, como eu falei. Parecem muitos problemas, mas em grande parte eles são insignificantes, na minha opinião. Porém, o pessoal descia o pau em cima deles, pois estarem acostumados com uma linha de animação estável, uma que começa bonita e termina bonita. Black Clover em grande parte do tempo é ok, e nas lutas eu acho muito dirigidas e bem animadas. E tem muitas lutas bastante over the top, aquelas lutas que o cara chega e arrepia e fica pulando da cadeira de animação. Por ter uma produção algo tipo The Black Clover, prefiro focar em técnicas de animação para compensar os traços menos detalhados. E eles fizeram bonito com essas técnicas. Estamos falando de continual shots muito bem animados e fluidos, como esse aqui do Magma soltando seu poderzinho. E fato que isso acontece ainda no começo, quando o pessoal zoava da animação. Também temos vários zoom shots e animação claramente fluida. Black Clover dá uma aula de como fazer essas técnicas mesmo sendo um anime longo e com orçamento original reduzido. Outra coisa que eu sou obrigado a falar são as openings. Sério, puta que pariu, é uma mais foda que a outra. As músicas de animação são muito bem feitas e o mesmo vale para as endings. E acho legal que algumas openings tentam coisas diferentes das openings convencionais, como em Guess Who Is Back,
que é feito com tons de vermelho e azul. Concluindo esse tópico de animação, eu posso afirmar que por algum motivo o pessoal parou para falar dos filmes em que a animação tá zoada, efeito semelhante ao que aconteceu com o começo de Dragon Ball Super. O que eu fico meio puto é que desde o começo a animação de Black Clover era bem feita, em minha opinião, já que eles banjavam desse recurso de animação desde o comecinho. Black Clover é um exemplo de como fazer algo bonito apenas fazendo shots bem dirigidos e fluidos. Nanatsu no Taizai, por exemplo, fazia isso muito bem na primeira temporada, com essa cena da lança, por exemplo, que é absurdamente bem feita. Porém, eu não preciso nem falar da terceira temporada, né? Como dizia da Jazz, There's a lesson in there. I'm just not sure where. Asta é o clássico protagonista de shonen ordinário. Ele é um azarão que não tem poder nenhum, mas se esforçou mais do que ninguém para realizar o seu sonho impossível de se tornar o Rei Mago Number One Hero Hokage certo da Tebayo. Palma, não criamos cânico, deixa eu terminar de falar, desgraça. O Asta pode ter assustado as pessoas por ser um personagem simples, que não mostra nenhum sinal ou interesse em mudar. Tudo isso e sua vozinha de veludo extremamente bela e relaxante, guys. Enfim, para explicar melhor o Asta, vamos pegar o Naruto e o Deku como exemplo. Ambos acham maneiras de se individualizarem em suas respectivas narrativas, e ambos acabaram com personagens relativamente complexos, ao menos em um certo grau de complexidade. Simplicidade não é necessariamente algo ruim, na verdade é algo absurdamente difícil de dominar, e o Asta dominou. Então vamos para o que interessa, e observar a perfeita simplicidade do personagem principal de Black Clover, Asta. Pega eu explicar, mano. Agora pare de atrapalhar meu raciocínio, por favor, desgraça. Antes de falar do Asta, vamos falar do Fugarion. Todos nós conhecemos o Fugarion, e se não conhecemos, então a gente devia conhecer, ou você simplesmente não assistiu o anime. Aí você realmente não tem como conhecer ele. Basicamente, é um cara muito foda que disse uma das melhores quotes do anime, que é a seguinte: ser fraco não é motivo de vergonha. Continuar fraco é. Uma das minhas quotes favoritas do anime, junto com... eu ia tentar fazer graça, só que tô com preguiça, então vai assim mesmo. Ser péssimo no improviso é foda, viu? Sim, eu não aprendo com os erros. Enfim, Black Clover por inteiro possui um tema importante, que é o que é forte e o que é fraco. O maior equívoco é dizer que se você nascer um nobre, você é forte, porque os nobres nascem com um grande poder mágico, principalmente quando compara com os pobres. Porém, há outros pontos de vista também, como o maluco do zumbi lá no arco da invasão do capital, que disse que ele tem mana pra caralho, e que é a quantidade de mana que faz alguém forte, não seu nível de nobreza. Outro também é o Mars, o cara do reino de Diamond, que é o vilão de um dos primeiros arcos do anime, que foi torturado e geneticamente modificado quando era criança para se tornar uma máquina de guerra, e ele diz que isso é a verdadeira força. Também tem a galera daquele arco que eu não vou mencionar o nome porque é um spoiler, que olha para o resto da humanidade com um olhar de nojo e dizem que eles são de uma raça superior e que essa é a verdadeira força. Superficialmente falando, qualquer um desses atributos sem dúvida irá te ajudar no caminho da força, mas isso não é a própria força, porque ser superficialmente fraco não é motivo de vergonha, continuar fraco que é. Isso é um dos temas mais centrais de Black Clover e é essencial para entender o personagem do Asta. Mas antes de falar dele, vamos falar do seu esquadrão, os Kurono... Cacete, filho da puta. Calma, porra, eu chego no Asta já, para de encher o saco, meu Deus. Enfim, os Kuronobog são um esquadrão que tem como capitão Yakei, que também escolhe os membros, e Yami Sukehiro. E os membros que ele procura são desajustados, que a sociedade taxa como fraco. Mas se seguimos a lógica que o Fugarion disse, eles são fortes. O Magna é o primeiro que a gente começa a conhecer, e chegando direto ao ponto, ele não é de nascença nobre e não tem um grande estoque de mana, mas ele é o membro principal do esquadrão porque apesar dessas coisas ele trabalha pra porra e ficou forte no processo, chegando ao ponto de fazer um show num arco que eu não vou dizer qual é, mas é um arco diferente daquele outro arco que eu disse que eu não ia dizer para não dar spoiler. Ele não é um dos membros mais fortes de forma nenhuma, mas com certeza ele não continuou fraco. É claro que eu poderia dar vários exemplos dos Kuronobog, o Finral, o Luck, a Vanessa, todos eles são ótimos, mas eu acho que a gente já entendeu, né? Os dois personagens principais do esquadrão que a gente começa a conhecer é a Noelle e o próprio Asta. Eu adoro como esses dois se encaixam no tema do anime, sendo o menininho principal e a menininha principal, é porque o Asta nasceu com 0% de magia, mas tinha total controle do seu corpo físico, sendo um puta mão da porra. Em contrapartida tínhamos a Noelle, que mesmo sendo da nobreza possuindo um tremendo poder mágico, ela não tinha controle nenhum sobre ele,
fazendo deles perfeitos candidatos para serem membros dos Kuryonobogyo, já que ambos são classificados pelos padrões da sociedade como fraco, mas que com o passar do tempo ficam longe de serem chamados de fraco. Em Black Clover, o que a sociedade chama de bostão, o Kuryonobogyo chama de fodão. Então, na medida de seu protagonista azarão simples que o Asta é, isso se encaixa melhor no tema da narrativa do que qualquer outro personagem azarão em qualquer outro Battle Shonen. E por isso que eu amo o personagem puramente simples do Asta. E de acordo com o próprio mangaka Yuki Tabata, o Asta é o segundo personagem mais forte fisicamente, ficando atrás somente do Yami, por causa que a crise da nobreza vanglorizava seus poderes mágicos com tanta grandeza que seus treinamentos físicos estavam em muita falta, dando ao Asta uma vantagem. Asta, assim como a maioria dos protagonistas do Battle Shonen, é um cara que trabalha duro com a força de vontade dos caralho. Porém, ao contrário da maioria dos outros protagonistas, suas habilidades são totalmente dependentes do seu trabalho duro. Isso é fácil de ver para todos ao redor dele. O único motivo do Asta conseguir levantar as espadas dele com tamanha facilidade foi graças ao seu treinamento. A antimagia dele age como uma maneira dele ficar no mesmo nível de seus adversários, agir como um elemento surpresa. O Naruto apelando para Kyuubi ou Deku para o One for All não possuem esse nível de simplicidade em seus estilos de batalha, principalmente porque a Kyuubi e o One for All nem deixam as coisas justas. Eles dão aos protagonistas uma vantagem e uma gigantesca vantagem, diga-se por passagem. Em Black Clover, mesmo que o Asta tenha as espadas de antimagia dele, qualquer um que treine fisicamente tanto quanto o Asta iria derrotá-lo no X1, e a antimagia nem ao menos nullificaria todas as outras magias. Tipo o chefe do Byakuya no Magan, que destruiu o Asta. A antimagia é só uma maneira de fazer o Asta vencer através do trabalho duro. É uma correlação simples que a gente não vê em quase nenhum lugar. Veredito final a respeito do Asta. O Asta tem a personalidade de um protagonista de shonen genérico, mas a grande diferença é que ele tem o direito de ter a personalidade de um protagonista de shonen genérico, pois não só as espadas de antimagia dele são uma magnífica forma de como ele pode mostrar seus verdadeiros talentos através do seu trabalho duro, como também ele tem um bom motivo para se tornar o Rei Mago #1 Hero Hokage certo da Tebayo, porque ele não queria ser reconhecido na sociedade ou ajudar a tudo e todos. Ele queria alcançar esse objetivo pelas outras pessoas, não a si mesmo. Ele queria se tornar um Rei Mago para mostrar que não importa se você for pobre ou sem magia, todos podem ter seu momento de brilhar se eles realmente quiserem e trabalharem para isso. 貧しかろうが捨て子だろうが誰だってこの世ですごくなれるって何でもできるって夢を叶えられるみんなを幸せにできるって俺が証明してみせる Black Clover não é o shonen mais revolucionário do mundo. Isso já é de se esperar em sua premissa inicial do protagonista que quer se tornar alguém grande só com esforço. Vocês nunca conseguirão me pegar porque você é Hokage, tô certo na Tebayo! Porém, mesmo não sendo revolucionário, de certa forma ele é revolucionário. Isso pode soar meio contraditório, mas vou explicar melhor a minha tese. Black Clover consegue ser diferente de qualquer shonen com suas correções e inovações no gênero. Ele pega diversos pontos que as pessoas odeiam em shonens e acaba ajeitando isso, e dessa forma acaba se renovando. Você nem percebe alguma dessas coisas assistindo, pois eram coisas que deveriam ser normais, mas que todo shonen caga. E quando você percebe, passa a ter mais respeito pela obra. Vou começar falando de um ponto que acho que todos concordam que é um de shonens, como Naruto, por exemplo. Isso é o desenvolvimento das coisas. No Naruto clássico isso era de boas. Vários personagens secundários ganharam seu devido desenvolvimento. Porém, ao chegar no Shippuden, tudo isso foi por ralo. No Shippuden, Kishimoto focou 100% do desenvolvimento no Naruto e no Sasuke, e cagou para todos os outros personagens. O exemplo mais óbvio e lembrado disso é a Tenten, porque a mina não ganhou nenhum poder, não teve nenhum destaque, nem porra nenhuma. O bagulho é tão fodido que provavelmente o balanço tem mais tempo de tela que a Tenten. Outro exemplo clássico é a Sakura, que no começo estava tendo desenvolvimento pica porque estava tentando ser a médica para ajudar os outros, mas foi tudo em vão, pois ela acabou se tornando uma completa inútil que não faz porra nenhuma além de gritar. Black Clover, ao contrário, dá uma verdadeira aula de desenvolvimento, visto que até personagens que você caga inicialmente são desenvolvidos e você acaba gostando deles. Um exemplo disso é o Klaus, que começou como um maluco que ficava com preconceito com o Yuno por ser da plebe, mas ter se juntado mesmo assim ao esquadrão mais pica, onde só tinha nobres. Porém, logo após o término do arco do Mars, um dos primeiros arcos, na verdade, eu acho que foi o segundo ou terceiro,
Klaus percebe que ele estava sendo um arrombado. e que estava julgando o Yuno e o acha também errado. Ele viu que ninguém precisa ser da realeza para ser talentoso e que um plebeu qualquer poderia se tornar mais forte que qualquer cara da realeza. E após ele perceber o poder e esforço de Asta e o talento de Yuno, ele passa a respeitá-los e tratá-los como Nakama. Dessa forma, dando um puta desenvolvimento de personagem até para um cara que você provavelmente não ligava ou só tinha raiva. E após isso você acaba considerando ele mó gente fina. Outro exemplo é a Noelle, que começa com uma mina que não sabia acertar as magias e por isso ela foi oprimida pela sociedade e teve que se juntar ao pior esquadrão. O anime dedica grande parte para desenvolver a Noelle. E também você sente ela evoluindo, tanto com o personagem, tanto com os seus poderes, em que ela ganha poderes verdadeiramente úteis que salvam a pele do protagonista e dos outros personagens. Esse tipo de coisa faz com que os personagens se tornem mais realistas, pois eles estão sempre em constante desenvolvimento, além de fazer com que o telespectador goste desses personagens que têm seu devido character development. E dessa forma, não são esquecidos que nem a Tenten, e não se tornam inúteis que nem a de Sakura. Aproveitando que eu já tô falando do Naruto, vou comparar Black Clover com outra coisa que a maioria dos shonen cagam. Isso é... Mano, mulher em shounen. Sério, me diga se não é verdade que o que mais existe em shounens é mina inútil. E Naruto é o grande pai disso. Quando você fala mina inútil, a primeira coisa que você pensa é Naruto. Não tem outra coisa. Tanto que provavelmente esse é o maior meme de Naruto. E talvez um dos maiores memes da comunidade de anime no geral. Enquanto em Naruto as minas são inúteis que só fica deitada no chão gritando o nome do protagonista para salvar o dia. Em Black Clover, uma grande quantidade de personagens são minas, como a própria Noelle, a Vanessa e uma mina cujo eu não vou revelar o nome para evitar spoiler, mas só vou dizer uma coisa: ela sola. E ela realmente sola. Eu gostaria de dar mais exemplos, mas eu quero que esse vídeo tenha um mínimo de spoilers, então terei que deixar esse ponto assim mesmo. Uma diferença que não deveria ser deixada de fora é a clássica rivalidade dos Battle Shonens, onde a maioria dos animes faz um desses rivais possuir um tipo de ódio mortal pelo outro. Claro que no decorrer do anime essas rivalidades ficam mais saudáveis com o passar do tempo. Em Black Clover isso é diferente, pois a rivalidade do Asta e do Yuno já é saudável e amigável desde o início. Eles tinham o mesmo objetivo, mas nenhum dos dois agiam que nem uns um com o outro. O único anime que consigo pensar agora que possui essas mesmas diferenças que Black Clover é Jujutsu Kaisen, que não é à toa é o meu segundo Battle Shonen moderno favorito. Só exceção o desenvolvimento dos personagens, já que a maioria dos personagens não são muito desenvolvidos, mas eles são bem explorados no geral. E por último, mas não menos importante, as lutas de finais de arco. Todos nós sabemos que as batalhas do protagonista e do vilão principal em um arco de um Battle Shonen, na maioria das vezes ou sempre mesmo, são resolvidas no X1. Em Black Clover isso é diferente, pois praticamente todas as batalhas finais de arco são feitas como se fosse uma raid, com o grupo do protagonista versus do vilão do arco. Isso é maravilhoso porque cria um senso real de poder da amizade, pois todos os membros têm papéis importantes nessas lutas. Sim, o Ast é um dos membros principais, mas nem fudendo que ele conseguia ganhar do March sozinho. Usei o March só como exemplo, mas uma das minhas lutas favoritas de Black Clover acontece no final do arco do Templo Subaquático, e que serve como exemplo perfeito desse ponto. Infelizmente não falarei dela por causa de spoilers, mas se você assistiu essa luta, então você com certeza já sabe do que eu tô falando. Veredito final a respeito das diferenças de Black Clover. É como eu disse no início desse ponto, a primeira vista parece ser só mais um Battle Shonen genérico, mas quando tu vê, tu percebe que tudo é tão bem executado e traz tantas inovações que torna o anime algo bem original, mesmo que não pareça. Antes de começar a falar do Power System em si, devemos por obrigação falar sobre os Grimoires, que são extremamente importantes para o funcionamento do Power System de Black Clover. Os Grimoires são livros que aumentam drasticamente a habilidade do usuário de utilizar magias. A grande maioria das páginas desses Grimoires estão em branco, e elas vão sendo preenchidas com magias que o dono descobre, ou com magias que surgem após o usuário passar por algum tipo de desenvolvimento como pessoa. E por conta disso, os Grimoires estão diretamente conectados aos seus donos e portanto cada Grimoire é completamente único, além de que apenas o seu dono pode utilizá-lo, e quando o dono morre, o seu Grimoire se desintegra. Uma coisa importante sobre os Grimoires é suas capas. Cada Grimoire tem em sua capa o símbolo do reino em qual ele foi criado, porém os de Clover tem um detalhe bem importante, que é o seguinte: cada Grimoire de Clover tem um trevo em sua capa que pode ir de 1 a 4 folhas, sendo que cada folha representa uma coisa. A primeira fé
a segunda esperança, a terceira amor e a quarta é fortuna. E por conta desse aspecto de fortuna do Grimório com o trevo de 4 folhas, o seu dono é sempre alguém destinado a se tornar uma pessoa importante ou grandiosa. Além desse Grimório de 4 folhas, existe o Grimório de 5 folhas, que é um Grimório especial e que reza a lenda, nele reside um demônio. Podemos perceber que os Grimórios de Black Clover contêm uma conexão com o cristianismo, pois a fé, esperança e amor são as 3 virtudes teológicas dessa religião. Mas não é só isso, pois o símbolo do trevo de 3 folhas, aquele que possui exatamente a fé, a esperança e o amor, é semelhante à lenda do São Patrício, que usa um trevo desses para ilustrar a Santíssima Trindade cristã. O símbolo de Black Clover não só retrata o cristianismo, como também o judaísmo, que veremos mais pra frente, que são 2 religiões bem interligadas, tanto que existe até mesmo uma tradição chamada tradição judaica cristã, que junta várias crenças em comum do judaísmo e do cristianismo. Cala a boca, é uma ferramenta surpresa que vamos usar mais tarde. Voltando aos Grimórios, eles ficam guardados em torres de Grimórios e quando uma pessoa completa 15 anos, ela pode participar de uma cerimônia anual para tentar conseguir um desses. E se essa pessoa faltar na cerimônia, ela pode simplesmente entrar em qualquer torre de Grimório e receber seu Grimório em qualquer hora. E também você precisa ser escolhido pelo Grimório, então fica tudo em questão de Unmei, destino, fate. O que faz muito sentido dentro da lore, porque as magias que tem no Grimório são diretamente relacionadas com a personalidade, desenvolvimento e experiência de vida de seu usuário. E como já foi dito anteriormente, eles são completamente únicos. Agora que podemos falar do Power System em si de Black Clover, em minha opinião, ele é o Power System perfeito para um Battle Shonen. Porém, isso não quer dizer que ele seja o maior Power System, mas eu explicarei agora o porquê eu acho ele ser perfeito. Ele consiste basicamente em pessoas diferentes têm afinidades diferentes para tipos de magia diferentes, onde 2 ou mais pessoas podem ter tipos de magia semelhantes, mas elas nunca serão iguais. Vamos pegar como exemplo Finral, um membro dos Kuryo no Bogyo que possui magia espacial, mas ele só consegue usá-la para criar portais para ir de um lugar para outro, ou seja, ele é um personagem de suporte. Claro que ele não é o único capaz de fazer isso, tem vários personagens capazes de abrir portais com magia espacial, mas esses portais são obviamente diferentes dos do Finral, ou seja, mesmo que tenham vários magos com tipos semelhantes de stand, eles nunca são o mesmo tipo de stand. Mais para frente aparece um personagem que eu não vou dar muitos spoilers, mas eu só vou dizer que ele tem uma história com o Finral, e ele usa um tipo ofensivo de magia espacial, só com uma balangada de sua mão ele consegue apagar qualquer coisa que sua magia toca, então é tipo um zarrando. Porém esse personagem só consegue usar esse tipo de magia espacial, ele não consegue criar portais que nem o Finral. E o principal motivo disso é por causa da sua gigantesca diferença entre suas personalidades. Enquanto um Finral é um cara mais passivo e covarde, esse personagem em específico que eu estou falando é um puta de um cuzão que passa por cima de todo mundo para alcançar seus objetivos. Então não é nada mais do que justo que esses dois, mesmo tendo magia espacial, possuam tipos bem diferentes de magia espacial por causa de suas individualidades. E por motivos como esse e outros que eu falarei depois, esse é um dos meus Power Systems favoritos. Vamos pegar como exemplo de um Power System o de Naruto. A não ser que você tenha um Sharingan, Rinnegan, o Power System se divide em 5 naturezas de chakra, que depois aparecem umas subdivisões como o estilo de madeira que mistura o estilo água, estilo terra e os. Se alguém possui afinidade com fogo, eles podem treinar e aprender praticamente qualquer jutsu de fogo, contanto que eles saibam como aprender determinado jutsu e treinem o suficiente para usar tal jutsu. Com exceção dos Gekkei Genkai, que são jutsus que apenas clãs específicos podem utilizar, tipo as sombras do Shikamaru, que só pode ser aprendido por alguém do clã Nara. Em Black Clover as coisas são diferentes. Lá mesmo se você tiver afinidade com fogo, isso não quer dizer que você tenha acesso a qualquer magia de fogo. Um exemplo disso é Leopold, o irmão de Fulgurion, que também usa magias de fogo como ele, porém ele não consegue usar as mesmas magias que a do Fulgurion, afinal eles são 2 pessoas diferentes. Em Black Clover, cada magia, principalmente magias poderosas, são aprendidas baseadas na personalidade, emoções e experiências de vida de um mago. Isso não é só uma das melhores maneiras de encaixar momentos de protagonista de forma natural, como também encaixa o famoso poder da amizade, porque se você verdadeiramente quer proteger seus amigos, essa emoção forte irá desencadear mais poder. Não é uma forma de hack como em Rabo de Fada, mas de uma maneira totalmente brilhante que eu irei explicar agora. O Power System de Black Clover tem a sua própria vantagem, que faz ele se destacar mais do que o puro poderes legais diferentes baseado na personalidade irada. Porque mesmo que isso seja integral para entender o motivo do porquê
porque o Power System é tão foda, ele não é o ponto final de como esse Power System se tornou meu terceiro Power System favorito de todos os tempos. Vamos primeiro falar do treinamento em Black Clover. Com Jojo sendo a maior exceção à regra, todo Power System de algum shonen precisa incorporar um certo grau de treinamento, senão todas as batalhas serão praticamente decididas em quem nasceu com habilidade mais OP vence. Com isso dito, gosto pra caralho quando o treinamento reconhecido tem um grande impacto no nível de força de um personagem, mas ao mesmo tempo, se for só um treinamento que faz um personagem alcançar um ponto de poder e depois o personagem puxa para lutar nesse ponto, então a gente infelizmente chega num poder da amizade ruim. Para explicar isso, vamos pegar o Rabo de Fada como exemplo. Em Fairy Tail, não só a gente não vê o Natsu treinando, e mesmo que a gente saiba que ele treinou, o próprio Power System de lá não incorpora o crescimento no meio de uma batalha. Impulso de adrenalina aumenta a força de uma pessoa em algo do tipo 25%, então eu entenderia se o poder da amizade fizesse algo assim, mas quando o Power System do personagem é quadruplicado por causa do poder da amizade, é quando as coisas ficam irritantes. Em Black Clover, mesmo que o treinamento não seja mostrado com tanta frequência, é fortemente implícito que ele é feito frequentemente. Para alguém como Asta, o treinamento dele é só treinar sua força física. Para alguém como a Noelle, o treinamento dela é só aprender a focar e controlar melhor sua magia de água, e sem acertar seus aliados no processo, deixando eles molhadinhos. O que eu estou querendo dizer é que essencialmente o treinamento serve para crescimento básico. Você não vê os personagens de Black Clover falando em um arco de treinamento algo do tipo: "Aí, seu moleque do caralho, vou te ensinar o Rasengan, então passa uns 20 episódios pegando nessas bolas." Como já tinha dito anteriormente, mesmo que você tenha afinidade com algum tipo de magia, isso não quer dizer que você pode aprender qualquer magia daquele tipo. A gente vê isso quando o próprio Fingal fala que ele tentou aprender a magia espacial ofensiva, mas falhou. Tendo isso em mente, como a galera aprende magia nova? Se ela não pode ser ensinada e depende de cada indivíduo, como magia nova aparece? Cada mago pode fazer as magias genéricas, até aí tudo bem, mas aquelas magias intrigantes que aparecem no Grimório exclusivo para cada mago, de onde que elas vêm? Simples, através de desenvolvimento de personagem. Para explicar isso melhor, vamos dar um exemplo simples, pegando a personagem que é o equivalente ao Polnareff em Stardust Crusaders, a Noelle, porque os dois são praticamente o segundo protagonista em suas respectivas obras. Eu sei que foi meio que estranho fazer essa ligação entre os dois, afinal o Polnareff é muito mais gostoso do que a Noelle, mas enfim, voltando ao assunto original, a Noelle, como já foi dito anteriormente, é uma menina nobre, ou seja, ela possui um imenso poder mágico. O problema é que ela tem grandes dificuldades em controlar sua magia, que levou ela a ser ridicularizada pelos nobres, principalmente os seus próprios irmãos, fazendo com que ela fosse muito insegura sobre seus poderes e magia, mesmo que ela tente disfarçar isso como uma máscara de arrogância. Mas as coisas começaram a mudar aos poucos, quando ela entrou no esquadrão dos Kuryonobogyo e conheceu o Asta. À primeira vista ela não gostou dele, pois ele era um plebeu sem magia, mas ela vagarosamente começou a criar uma admiração pelo Asta e começou a se inspirar nele. まったくむちゃくちゃなやつね。バカでうるさくて下民でけどなんかすごいやつ。 As coisas começaram a andar de verdade no arco do Magma, literalmente nos primeiros arcos do anime. E para resumir as coisas, chegou um monte de gadão tocando terror na cidade que o Magna vivia, e lá por perto só tinham o Asta, a Noelle e o próprio Magna como cavaleiros mágicos. Claro que mesmo sendo só 3 pessoas eles vão ajudar, para os 3 ladrões e pá. Só que tem um problema, a Noelle não ajuda em nada, porque ela não sabe controlar sua magia, então ela não consegue nem deter os ladrões e nem proteger o povo da cidade. Ela começa a se sentir como uma inútil, um fardo que estava sendo carregado pelo Magno e pelo Asta. Ela começa a questionar suas decisões de vida. Eu sou da realeza, eu tenho mais poder mágico do que todos aqui, mas estou sendo um estorvo. Se eu deixar essas pessoas eu posso viver. É isso aí, eu sou da realeza, eu não vou morrer em nenhuma vila michuruca, eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Até que ela é parada por uma garotinha pedindo ajuda, o que faz ela perceber que ela é um cavaleiro mágico, e ela não deve fugir, ela deve usar sua magia para defender os cidadãos do reino, o que resultou nela aprendendo a sua primeira magia de Grimório, uma boia gigante que serve de escudo, uma magia estacionária que não depende do seu controle de magia. Note que pelo desenvolvimento dela, não só ela alcançou a verdade através do próprio crescimento em si, como também obteve resultados por causa da sua magia nova que ela aprendeu. Eu gostaria de dar mais exemplos, mas o vídeo já tá grande pra caralho, então vamos parar por aqui. O veredito final a respeito do porquê eu acho que o Power System de Black Clover é o Power System perfeito para um Battle Shonen, é porque ele depende da nascença do usuário para determinar a quantidade de sua mana, seu poder mágico e seu tipo de magia, da personalidade
habilidade do usuário para determinar como serão as magias do Grimório que ele utilizará, e do desenvolvimento desse usuário para determinar como ele irá aprender magias novas. E o poder da amizade é explicado pelas emoções fortes que esse usuário sente e seu crescimento subconsciente. A partir daqui irei falar sobre spoilers pesadões do anime, então se você quiser continuar assistindo, assista por sua própria conta e risco. Então, finalmente chegou a hora de falar daquele arco. Se você ainda está assistindo esse vídeo, então provavelmente você já assistiu o anime ou leu o mangá e já sabe qual é aquele arco. Então vamos deixar desse suspense desnecessário e falar do arco dos elfos. Vamos começar fazendo uma pergunta óbvia: o que faz esse arco ser tão bom? Ou o que faz esse arco ser tão foda ao ponto de ter o seu próprio ponto nesse vídeo? A beleza desse arco está em como tudo até aquele ponto se encaixa de forma brilhante, principalmente os temas simples de Black Clover. Vamos dar início falando do que acarretou na ressurreição dos elfos. A Byakuya no Magan é um grupo de terroristas criado justamente por causa das injustiças que eles sofreram na sociedade. Mesmo que eles possuam uma imensa quantidade de mana, eles sofreram essas injustiças somente porque eles não eram da nobreza. A beleza está em como eles exigem respeito, porque mesmo que eles não sendo nobres, eles possuem imensa quantidade de mana, mas eles só querem o respeito para aqueles com imensa quantidade de mana, ou seja, plebeus que não possuem uma grande quantidade de mana, como o Magnoas, são foda-se para os membros do Byakuya no Magan, o que significa que eles também possuem problemas sociais, mas eles também estão definitivamente enfrentando alguns dos problemas da sociedade, o que significa que seus valores ideais contradizem com o tema principal, fazendo eles serem vilões bem escritos. E não só eles contradizem os temas da sociedade, como também o do protagonista de obter sucesso sem nenhum tipo de nobreza humana, o que faz a mentalidade deles dar um passo a mais. Tendo dito isso, mesmo que a Byakuya no Magan foi fundada originalmente com essa mentalidade, o seu líder Lich estava planejando algo diferente: a ressurreição da raça dos elfos, que foram extintos pela humanidade milhares de anos atrás. Os elfos estavam na deles, vivendo de boa, até que chegou os humanos e mataram eles tudo, por causa do medo que os humanos tinham pelos elfos, porque os elfos eram uma força poderosa demais que os humanos não conseguiam controlar. E isso mais uma vez se encaixa com um dos temas principais do preconceito da sociedade em Black Clover, porque uma raça inteira foi massacrada por causa de uma decisão social e racial, onde sem dúvidas os humanos estavam errados naquela época. Esse arco dos elfos tem a função de servir como uma vingança dos elfos por causa de como a sociedade os tratou, onde até hoje tem seres repugnantes que envenenam essa sociedade. Tendo dito isso, quando a gente vê essas motivações dos porquê os elfos querem vingança, eles não estão errados. E nem a maioria dos humanos da era contemporânea, como o próprio rei mago Julius Novachrono. O Julius é um caso curioso, porque apesar dos nobres terem a fama de desprezarem os plebeus, o próprio rei mago é um cara que está tentando consertar as coisas, fazer do mundo um lugar melhor, um cara que tem a cabeça no lugar. A principal prova disso foi a luta dele contra o Patri antes da ressurreição, onde o Patri só ganhou porque ele iria matar todo o povo da capital usando uma magia praticamente igual ao do Gate of Babylon do Gilgamesh. Mas o Julius conseguiu parar ele a tempo, mas isso criou uma brecha que fez Patri matá-lo. A verdadeira beleza dessa luta é que apesar do Julius ser mais forte que o Patri, ele perdeu porque ele quis proteger a vida dos plebeus da capital se sacrificando, sendo que nessa hierarquia social ridícula ele deveria deixar eles morrerem, mas ele os protegeu, porque é um cara foda. E mesmo que ele não tenha realmente morrido, ele voltou como uma criança e muito mais fraco também, fazendo com que o sacrifício que ele teve na luta não tenha sido superficial e que ele realmente tenha sofrido as consequências por causa desse ato. O que eu tô tentando dizer é que mesmo que a sociedade seja um lixo, ela está caminhando na direção certa, onde até o próprio rei mago está determinado a sacrificar sua própria vida até pelos cidadãos plebeus do reino, fazendo com que o Julius tenha
papel do mocinho na luta contra o Patrick, e o Patrick consequentemente fica como o papel de vilão, mesmo que as suas motivações façam sentido para caralho, porque a sua raça foi dizimada injustamente. Enfim, agora que a gente resolveu isso, vamos falar de quando os elfos realmente ressuscitaram através da possessão de alguns humanos, que tinham as almas dos elfos habitando seus corpos por causa da magia do Lich. E coincidentemente, a maioria das pessoas possuídas era o do Alvorecer Dourado, onde seu líder William Vengeance, que é muito parecido com Vengeance, que significa vingança, secretamente tinha a alma do Patrick no corpo dele e voluntariamente se deixava ser possuído para o Patrick realizar seus planos. E uma coincidência maior ainda é que o Alvorecer Dourado era famoso por ser o maior esquadrão, o mais pica, o mais foda pra caralho do reino de Clover. E até lá a gente via os problemas sociais, principalmente quando Yuno, um plebeu, entrou no esquadrão por causa do seu imenso poder, e ele foi imediatamente antagonizado por ser de nascença comum. A maioria das pessoas que faziam isso com Yuno eram nobres pomposos, filhos da puta, que o anime está tematicamente te falando ao diabos, com um dos principais exemplos disso sendo o homem Zahando Langris, pois ele é vilanizado pelos temas do anime, mas ele é vangloriado pela sociedade do anime. Voltando para os elfos, quando eles foram revividos, esses mesmos membros nobres do Alvorecer Dourado, que se achavam superiores aos plebeus, foram possuídos pelos elfos. E não só os elfos se achavam superiores aos plebeus, como também a humanidade como um todo, o que resulta numa bela ironia, porque quem tem que salvar os nobres? Quem é a esperança do reino de Clover? Quem vai ter que limpar a bagunça que os corpos dos nobres irão fazer enquanto estão possuídos pelos elfos? Exatamente, os Kuryonobori, que eram formados justamente pelos bagaços da sociedade. Agora está nas mãos dos azorões da sociedade salvarem os favoritos da sociedade. E isso é lindo. A nobreza acabou fazendo o Alvorecer Dourado ser vulnerável, mesmo que eles nunca tenham previsto que algo assim iria acontecer. Ao longo do anime, os nobres sempre subestimaram o Asa por ele ser apenas um plebeu sem magia. E esse tema acontece mais uma vez, porque eles não vieram da raça élfica superior. E agora, com tudo isso explicadinho, eu amaria falar das lutas desse arco. A luta contra a Capitã dos Pavões Corais, que tinha magia do sonho, a Noelle passando por mais um character development e aprendendo a magia nova do Orgulhoso Moleque. A Megaerona peitando 5 elfos de uma vez só. A Charme sendo na verdade uma metade anã e que a magia dela é um lobo e uma pele de ovelha. Vai tomar no meu cu. Que arco foda. Mas enfim, não vou poder falar dessas lutas porque olha pro tamanho desse vídeo. Sério, olha pra porra do tamanho desse vídeo. A gente já ultrapassou os limites dessa merda. Já tá enchendo o saco. Tendo dito isso, vamos seguir direto para o plot twist principal, que é a cereja do bolo desse arco, o demônio. Antes de falar do demônio em si, vamos falar sobre como ele não é que nem a Kaguya de Naruto, que aconteceu um puta plot twist gigante que não faz sentido nenhum com a história e introduz um personagem OP pra caralho só pra ter um final boss, e esse personagem introduzido não possui nenhuma personalidade marcante ou nem é interessante sequer, é só forte mesmo e Foda-se. Puta bagulho horrível. Eu e o meus casa odeio a Kaguya. O que faz o demônio do Arco dos Elfos escapar do mesmo destino que a Kaguya é que ele se encaixa com a história original. Desde o primeiro episódio a gente já sabia da existência dos demônios no mundo de Black Clover. Então fazer um plot twist e fazer o final boss de um arco ser um demônio faz todo o sentido do mundo, além de gerar muito hype. E não só ele se encaixa na história, como também já foi deixado implícito que algo estava acontecendo debaixo das cortinas durante o anime. Como por exemplo no final da luta dos Kuryonobori contra o Veto no templo aquático, que no momento que ele caiu ele levantou do nada e abriu um terceiro olho e começou a recitar magia de demônio. Ou algumas pistas que foram deixadas ao redor do anime, que na verdade tinha um outro alguém puxando as cordas, que nem como os outros elfos que foram revividos. Não só isso foi um plot twist que todas, ou menos a maioria das pessoas não viu chegando, como também estava bem escondido o tempo todo. Agora com isso explicado, vamos voltar para o arco dos elfos. Eu já disse que uma das melhores coisas desse arco é que nem os humanos, nem os elfos estão do lado errado. Ambos possuem razões e motivações justificáveis para eles lutarem em lados diferentes. A guerra era
fascinante dos dois lados, chegando a uma ambiguidade de moral, um impasse mental, como os dois lados ficando no lado certo ou no lado da razão. A gente não teria um final feliz com os humanos aniquilando os elfos de novo, ou vice-versa. O plot twist do demônio é uma ótima resposta para essa ambiguidade moral. Ele dá uma saída linda de uma situação pegajosa, que não tinha nenhuma resposta satisfatória até aquele ponto. A ambiguidade moral foi o que fez o arco dos elfos fascinante. A gente podia ver a história dos dois lados, mas o que a gente não podia ver era uma conclusão satisfatória. E a gente finalmente recebeu. E não só uma resposta de como o arco iria acabar, mas também como de tudo começou. A luta do Lumière contra o Lich, que aparecia em todo o início do episódio, foi finalmente explicada com a chegada do demônio. De como ele manipulou tudo e todos para executar seu plano maligno, reescrevendo a história, fazendo com que uma raça fizesse a outra ser extinta, que fez o Lich virar um demônio gigante no processo, e o Lumière sendo praticamente obrigado a matar o seu próprio amigo, que também era o marido da sua irmã. Aí um membro de outra raça iria querer vingança e fazer um bagulho louco para ressuscitá-lo, que resultou na chegada desse demônio naquele mundo. Puta bagulho lindo que deixa explicada a história. Mas não acabamos aqui, ainda tem mais. Vamos falar do simbolismo do arco dos elfos em Black Clover. Vamos começar no ano de 587 a.C. Em 587 a.C., o primeiro templo de Jerusalém foi destruído pelo Império Romano. Os habitantes de Israel daquela época eram uma nação prometida. Eles eram aqueles que foram escolhidos por Deus para ficarem acima das outras nações, que representam como os elfos de Black Clover foram a nação escolhida pela Mana e eram de longe os mais fortes, e tinham magia píqueos. Apesar desse fato, os elfos mesmo assim foram massacrados e sua terra natal foi destruída pelos habitantes do reino de Clover, que estariam representando o Império Romano naquela época. Palma, não premos Cândico. Óbvio que eu tenho mais motivos para solidificar minhas declarações, como por exemplo, dois dos imperadores do Império Romano eram chamados de Júlio e Nero. E para acrescentar, o antagonista principal da história do Império Romano destruindo o templo dos judeus, surpreendentemente não foi o próprio Império Romano, mas os pecados dos judeus em si. Isso foi causado por causa do ódio que os judeus tinham em si. E foi por causa desses pecados que foram provocados por Satã, que a proposta é um demônio. Não diga. Que causou toda essa discórdia, e os humanos eram uma manifestação física da punição divina dos seus pecados. E em Black Clover, não só nós temos demônio como vilão principal, como também a magia dele e a magia das palavras, por causa das palavras e sussurros que ele usou para manipular as pessoas do reino de Clover, para elas fazerem o que ele queria. O quanto isso se encaixa perfeitamente com a história dos judeus. E não só temos simbolismo com a história dos judeus, como também com a sua cultura. As 10 pedras mágicas usadas para ressuscitar os elfos estão colocadas no formato da árvore de Kabbalah, que é o núcleo da filosofia e misticismo judaico das pessoas escolhidas, pois os judeus serviam como a nação prometida, onde as 10 pedras representam os 10 atributos de Deus. E em Black Clover, essas pessoas escolhidas são um grupo chamado de Apóstolos de Sephiroth, que são os elfos, os guardiões das pedras que lideram a tribo dos elfos e que acreditam que são divinamente abençoados, ou seja, escolhidos. E não só isso, como a palavra Sephiroth é o singular de Sephiroth, que é como os atributos de Deus são chamados. E não só isso, como mais pra frente no arco de Spade, a gente vê a árvore de Qliphoth, que também faz parte do misticismo judaico, que simboliza as forças espirituais impuras e malignas, o oposto polar da árvore de Kabbalah. E em Black Clover, a árvore de Qliphoth conecta o mundo dos humanos com o submundo, habitado pelos demônios, porque você sabe, né, espíritos malignos e impuros, enquanto a árvore de Kabbalah, a chamada árvore da vida, faz os elfos voltarem à vida. E como já falamos anteriormente, eles têm razões justificáveis para serem da maneira que são, ou seja, os elfos não são malignos. Black Clover, sem dúvidas, tem uma profunda conexão com a cultura judaica. Tudo se encaixa de forma tão perfeita que chega a ser impossível de ser só uma mera coincidência. Veredito final. Black Clover é foda, melhor Belo Shonen moderno. Yuki Tabata é um mangaka lindo. Fez tudo se conectar com a história dos judeus. Estou muito feliz que fiz esse vídeo. E então, Hatsune Miku, qual a sua opinião de Black Clover agora? Ah, então vai tomar no cu.